Olá pessoal, José Thiago do canal Gráfica Rápida Atitude Impressa. Trabalho nesse ramo há mais de 19 anos e venho trazendo conteúdo aqui tanto para o YouTube, para o Instagram, para o Facebook. Então, se você já gostou do tema do vídeo, é isso mesmo. Quais são os 5 fatores que vão interferir diretamente na velocidade das impressões da sua impressora jato de tinta? Então, se você já gostou do tema do vídeo, senta o dedo no like, se inscreve no nosso canal, que cada vez mais vai nos ajudando e também ajudando ao YouTube a mostrar esses vídeos para as pessoas que também gostam desse conteúdo. Então, vamos para o vídeo. Então, vamos trabalhar 5 motivos. Lembrando que esses são para impressora jato de tinta, não impressora laser. Alguns vão servir, alguns, vamos dizer assim, a maioria vão servir para impressora laser. Quando chegar aqui, na hora da impressora laser, eu faço a correlação que eu até pensei em fazer outro vídeo, mas são poucos motivos que diferenciam um do outro, beleza? Primeiro de tudo, você tem que lembrar que você vai sendo sempre limitado pela impressora. E aquele número que você vê lá, da velocidade máxima da impressora, aquele número que você vê é a velocidade máxima. Isso quer dizer que normalmente ela não vai passar daquilo para 5% de cobertura. Normalmente é isso que os fabricantes falam, beleza? Então vamos lá para o primeiro fator que vai interferir diretamente na velocidade da sua impressora jato de tinta. É a questão do tamanho do papel, porque como eu falei, aquele número lá que quando você compra a impressora que é mostrado, ele é para impressão A4, certo? Então impressão A4, se você colocar um tamanho maior ou um tamanho menor do que a impressão A4, vai interferir tanto para mais quanto para menos na questão da velocidade, beleza? O segundo fator, pessoal, também vai depender do papel, que no caso aí é a espessura do papel, certo? Esse fator que eu falei anteriormente do tamanho do papel vai servir tanto para impressora jato de tinta quanto para laser. E assim, é interessante que como laser tem muita impressora, a gente trabalha aqui mais em gráfica impressora 3, é só realmente multiplicar por 2 o tamanho, beleza? E o segundo fator, como eu estava falando, é a questão do papel. Quanto mais espesso o papel, quanto mais grosso o papel, mais dificuldade a sua impressora vai ter de realizar o serviço de impressão e, consequentemente, a velocidade diminui, beleza? E lembrando que aquela velocidade é calculada para papel 75 gramas, que é o papel normalmente mais usado, que é o sulfitezinho vendido normalmente em papelaria, que você tem uso doméstico, enfim, aquele uso comum, beleza? Então, o segundo fator é a espessura. E nesse caso da impressora laser, fazendo um comparativo, é realmente o fator que é mais determinante para a velocidade da impressora laser, certo? Então esses dois, tanto para laser quanto para jato de tinta, funciona bastante. E vamos para o terceiro fator, que nesse caso vai interceder mais ainda só na impressora jato de tinta, que é a situação de você mandar em rascunho normal, ou melhor, que é aquela situação da velocidade que você coloca. E aí, pessoal, essa é uma característica, como eu falei, só das impressoras jato de tinta. E o que acontece? Quanto maior a qualidade que você solicitar na configuração do envio da impressão, menor é a velocidade. E essa proporção vai vice-versa. Quanto maior a velocidade, menor a qualidade. E essa é uma característica peculiar das impressoras jato de tinta, que é bem interessante, que quando eu vou explicar para o pessoal que está começando aqui, quem faz o treinamento das pessoas que chegam aqui na Gráfica Rápida Atitude Impressa sou eu, a questão é que como se fosse uma demão. Então, para falar de uma maneira, para que as pessoas entendam, quando você vai pintar uma parede, eu acho que todo mundo já se deparou pintando uma parede em casa, ou sei lá, ou viu alguém pintando. Quando você, normalmente o pintor passa uma mão, depois espera secar, ou de antemão já passa outra. A impressora já tinta dessa mesma maneira, então ela vai, passa uma vez, passa outra. Se você aumentar e muito essa situação do passar das tintas, você vai ter uma qualidade melhor, porém vai ter um tempo maior na realização da impressão. Lógico que isso na impressora é por frações de segundos. E aí, o que é interessante é que existem algumas impressoras que, como por exemplo, são voltadas para a fotografia ou para uma impressão melhor, que elas têm 6 níveis de velocidade. É foto Master Plus, é foto de alta qualidade, é só texto, é texto e foto, enfim. E só que normalmente as impressoras vêm com 3 velocidades, que é rascunho normal e melhor, ou rascunho melhor, ou enfim. São 3 níveis de velocidades que aí você escolhe. Normalmente, para materiais que são comuns de gráfica, você utiliza a velocidade normal, que também é o mais recomendado para você
não, digamos assim, exigir muito da sua cabeça de impressão, beleza? Já falei de 3 fatores, vamos para o 4º fator, que é o fator arquivo, que vai interferir diretamente na velocidade da sua impressora, e nesse caso aí, tanto da impressora já de tinta quanto da impressora laser, que é a característica do arquivo, se ele é pesado ou não pesado. Como assim, Tiago? Se é pesado? Não, é o pesado do tamanho do arquivo. Quanto maior o arquivo, mais dificuldade o computador vai ter de processar e de se comunicar com a impressora, e daí ter aquela questão de conseguir plenamente executar numa velocidade fantástica. Então, é interessante essa situação de arquivo, que existem até arquivos que não são tão pesados, porém dá algum errozinho de processamento. Quando você tem algum problema que interfere no processamento e na questão da comunicação da impressora, que daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, e a impressora dificulta muito. E para vocês terem noção, a intenção desse vídeo é que vocês façam o planejamento do seu parque produtivo e digam assim, normalmente eu preciso de tantas impressoras para minha demanda, porque essa impressora faz X impressões. Não é bem assim. Por quê? Porque a gente tem essa variação entre o que o fabricante diz e o que realmente ele faz. O que eu recomendo é você trabalhar sempre com a margem de 50%. Como assim, Tiago? Vou pegar uma máquina que tem lá escrito que faz 20 páginas por minuto, eu vou me planejar para que ela faça 10? Planeje que ela faça 10, porque além dessas situações que eu estou falando aqui, tem a situação de quanto ela dá aquele start, né? Quanto tempo ela começa a imprimir após um Ctrl+P. Tem a questão da configuração do seu computador, se ele vai processar com velocidade ou não todos os seus arquivos. Então tem muito dessa situação de você ficar atento da questão da característica do arquivo, beleza? Arquivos mais pesados e arquivos mais leves. Os mais leves vão deixar a impressora, vão conseguir extrair toda a velocidade da impressora. E vamos lá para o quinto, já até me perdi na contagem. O quinto fator que vai interferir diretamente na velocidade da sua impressora é que tipo de conexão você as conecta com o computador. Normalmente, as impressoras vêm com 3 tipos de conexão, que elas têm uma escadinha de, digamos assim, de produtividade na questão de obter a maior velocidade possível das impressoras. Wi-Fi, cabo de USB e cabo de rede. E eu já falei aqui nessa ordem, porque é a ordem de eficiência na hora de você conectar a sua impressora. Se eu conecto ela no Wi-Fi, ela vai funcionar, ela vai ser mais cômodo, porque até 10 metros de distância funciona beleza, 10 metros de distância do roteador, não do computador. Então, se ela tem essa questão da distância, ela funciona direitinho. E para arquivos leves, que essa questão da conexão conecta muito com a questão do tamanho do arquivo que eu falei anteriormente. Quanto mais pesado o arquivo numa conexão Wi-Fi, ela fica mais limitada, dá mais interferência. Então, para você ter noção, a gente só não instala aqui quando é no cabo, como quando não tem o cabo ainda instalado, mas a intenção é todos os equipamentos serem conectados no cabo de rede. E o cabo USB é aquela coisa do bom, só que é limitado pelo espaço, certo? Ele consegue até ter uma velocidade parecida na questão de obter o potencial da velocidade de impressão da máquina com o cabo de rede. Porém, ele tem a limitação que o computador vai ter um espaço direto. As portas USB também, cada vez mais, não sei porquê, os fabricantes estão tirando. Eu já tive um computador com 6, 8 portas e os caras estão botando muita porta da frente, que as portas USB dianteiras normalmente não tem o mesmo potencial das portas traseiras. Então já fica essa dica, se o seu computador não é moderno, normalmente as portas traseiras são bem mais rápidas do USB, mas na nossa experiência aqui do dia a dia ainda é uma conexão mais limitada do que a impressão de rede, sem contar que você conectando um cabo de rede fica mais fácil você compartilhar a impressora para vários computadores e assim obter também outras vantagens na situação. E como eu falei, a melhor conexão, então, fica a conexão de rede, o velho RJ45, que a maioria, acho que a maioria não, todas as impressoras hoje que são vendidas já vem com essa conexão. Se não vem com Wi-Fi, mas vem com USB e com a conexão de rede, beleza?
E esse foi o fim do vídeo. Eu queria saber aqui de vocês nos comentários como é que vocês conectam a impressora de vocês, como é a experiência de vocês. Se gostou do vídeo, peço para dar aquele like, se inscreve no canal. É muito importante para a gente mesmo a presença de vocês aqui em nosso canal.